Boa tarde, tudo bem? Estou aqui hoje com o meu amigo Fábio Carriel. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Como você está? Muito bem, muito bem. Bem à vontade. Bem-vindo ao programa. Obrigado. Posso começar, Fábio, com as últimas eleições? Claro, pode sim. A primeira parte do programa é sempre sobre cidadania, mas eu acho que uma das maiores expressões de cidadania é participar de uma campanha política, né? Sim. Então eu gostaria de saber como é que foi para você, primeiro, tomar a decisão de se candidatar a vereador. Como é que foi isso para você? O que te impulsionou? Se foi só uma questão política, se a cidadania esteve envolvida, enfim. O que te trouxe, o que te levou a se tornar candidato a vereador em 2020 por Itapetininga? Bom, eu tenho uma historinha breve do que acabou ocorrendo, né? Que começa lá em 2017. Eu estou em Itapetininga há 10 anos e vim como um empreendedor, né? Você tinha uma loja no shopping? Isso. Quando eu venho para Itapetininga, eu tenho a loja no shopping. E aí, com o tempo, 2014, a crise acabou atingindo né, a nossa loja, o nosso comércio. E acabou levando eu para descobrir a barbearia, onde eu estudei, abri a primeira barbearia Retro de Itapê. E a partir daí passei a viver de barbearia. Inclusive você foi professor na Embeleze? Sim. E onde a gente se conheceu. É verdade, né? é verdade. Nós somos professores no Instituto Embeleze, aqui em Itapetininga. Com muito orgulho por falar nisso. E nesse tempo eu formei bastante profissionais, né? Eu tive mais de 300 alunos. E a barbearia Mr. Carriel ela acabou mudando um pouco o cenário da barbearia na cidade. Mr. Carriel, né? Mr. Carriel. E assim, Cris, na época de 2017, que a crise ainda ela continuava, né? E atingindo diretamente microempreendedores. E eu percebia que a gente trabalhava normalmente ou até mais do que o comum e a gente não conseguia alcançar. Foi aí que eu começo a olhar para o ambiente externo político, né, municipal, estadual e a nível federal, coisa que eu nunca tinha empreendido. Sempre muito longe, né? Muito. Nós temos um estigma, um comportamento cultural de se afastar de política, né? E a política ela interfere diretamente na nossa vida. E vem 2018, campanha presidencial, eu acabo, né, no meu ponto de vista, que era muito raso em relação à participação política, entendo que o candidato que eu vejo como uma necessidade do nosso país. E naquela ocasião? Sim, naquela ocasião, daí nós nos posicionamos como grupo, fomos fazer campanha. 2018 foi de muita emoção política, né? Foi uma mudança de paradigma, aliás, né? Total. No meu ponto de vista, né? E uma mudança radical, né? Sim. De paradigma político, de renovação num certo sentido. Justamente. Hoje eu percebo que essa necessidade, esse movimento, né, que ocorreu, ele veio numa hora providencial. Mas você fala que você comentou que era longe da política. Sim. A maioria de nós, né? É que a gente tem a noção de cidadania, aparentemente, nos últimos anos, sobretudo, de 4 em 4 anos. Justamente. Não é? Então, é nesse sentido que talvez também tenha te ajudado a mudar essa noção de cidadania. E isso que eu quero muito captar, sentir que isso mudou, Fábio. O experimento de cidadania é muito bem colocado. A maior parte das pessoas acreditam que é só de 4 em 4 anos na urna. Aí eu fui lá e já cumpri com a minha cidadania. E agora eu fiz a minha parte, o eleito que resolva aí os problemas que ele sabe que tem que resolver.
Quando na verdade a cidadania ela envolve muito, muito mais coisa. A participação. E aí, 2019... O que é essa participação que você considera importante, que a gente não fazia e talvez ainda não faça? Para mim, hoje, o posicionamento mais importante como cidadão é não só você identificar os problemas e ficar discutindo dentro de mídia social ou atacando esse ou aquele outro, mas participar de fato do que acontece na tua rua, no teu bairro, o que está acontecendo no executivo da cidade, né, no legislativo da cidade, coisa que a maior parte das pessoas não tem isso como... Por que a gente tem vergonha de cobrar e de cobrar quem a gente elegeu? Eu acredito que esse comportamento vem da educação política que nós temos, Ou não né? Que não é nem superficial, em sua maioria. Hoje a pessoa política, aquele que quer se tornar um político, ele vai atrás de conhecimento, buscar um caminho. Mas a população em geral, ela tem a impressão, ou ela acredita de fato, que ela vota e não precisa mais se preocupar. Então, você acha que o movimento iniciado em 2018, independentemente, o movimento político de cidadania, você acha que pode se reverberar como uma coisa positiva ao longo dos anos? Você acha que foi só uma coisa, uma bolha? Não, eu não tenho dúvida alguma que foi uma mudança, principalmente social, na visão política. As pessoas hoje falam muito sobre política, sabem nome de ministro, né, de governador, de secretários, enfim. Hoje fala-se muito mais de política e eu vejo que essa politização ela é benéfica, já deveria acontecer, mas ela vai evoluir ainda, As redes sociais, até então, até 2018, aparentemente não era muito utilizada em eleição, né? Sim. Isso foi muito forte a partir de 2018 e veio cada vez mais, né? Eu entendi assim, eu acho que isso vai dar uma parada, mas a impressão que eu tenho é que é um movimento continuado, né? A importância da rede social hoje, né, e eu acredito que ela ainda vai continuar evoluindo, é a velocidade da transmissão de informações. O acesso que você tem, por exemplo, a um portal de transparência, seja municipal, estadual, né? Isso aproxima nós mais dos dados. E outra coisa que eu percebo, Fábio, eu não sei se você vai concordar comigo, a gente, de um modo geral, critica que há um certo cerceamento de liberdade nas redes sociais, mas ao mesmo tempo eu acho muito importante que a redução do número de fake news, a impressão que eu tenho, ou até se é que é verdade esse cerceamento, eu tenho a impressão que o cidadão que está na rede social é mais responsável hoje. Sem dúvida. Eu acho que o índice, o volume de fake news de um lado ou de outro, a minha impressão é que está havendo um autocontrole. Eu percebo que o cerceamento ele existe. Relevância de rede você vê sendo diminuída e mesmo assim ainda esse comprometimento de você colocar a verdade de fato, hoje ela é mais expressiva. Infelizmente a gente não tem o comando da rede, esse negócio de fake news, existem algumas empresas, né, que vão avaliar o que é ou não fake news, mas infelizmente a gente tem aí uma mídia por certa parte, ou quase toda militante, que acaba conduzindo a informação e gerando o que a gente tem visto muito, que é uma guerra de narrativas. E daí você fica entre o que é narrativa, o que é fake news e o que é verdade. E como que o cidadão que quer ter um voto responsável, como é que ele tem que fazer para fugir da narrativa A ou da narrativa B? Dentro do espectro de tudo isso que você falou, como que o cidadão vai chegar nas próximas eleições? Seja para presidente, para presidência, para deputado, como que ele vai fugir, saber qual que é o espectro ideal, que é o melhor para ele, dentro disso que você está falando?
Bom, Difícil? é difícil porque assim, é um cenário Mas não é amplo. possível, né? Não. O que nós temos que ter um conhecimento mínimo em relação aos que nos representam hoje, que no próximo ano eles vão vir pedir votos, né? O que foi feito, existe a possibilidade, não é tão difícil de você entrar, por exemplo, na LESP lá e cada gabinete você consultar o que foi o posicionamento, o que foi colocado, qual que é o trabalho de cada deputado. Mas a importância maior, eu acredito que esteja no município. É onde tudo começa, né? É onde começa. O que as pessoas têm que entender é que a base é o município. A base é o município. Tem pessoas que não sabem o que está acontecendo dentro do bairro dela. Tem pessoas aí querendo salvar o mundo e não vai à frente da casa, gente. Não é? Então, é assim, a cidadania tem que ser exercida. De maneira que você tem que conhecer quem são seus vizinhos, o que ocorre na rua, o que ocorre no bairro e a cidade como está. Nós temos o direito e a obrigação, eu acredito, que não é transferida quando nós votamos lá no nosso vereador, por exemplo, que ele foi eleito para fiscalizar o executivo e o que está ocorrendo e trabalhar em prol do município, gerando novas leis. Mas uma cidade pequena como a nossa, ou pequena nem, então nós somos uma cidade média, né? Sim. Mas ainda se vota muito no amigo, na amiga. E aí isso dificulta a cobrança, não é? Muito. O que tem que acabar é isso. É um voto de curral, de cabresto, né? Por que você vai votar lá no... porque a gente conhece o Zé do Bar a vida inteira, gente boa pra caramba, meu pai vai votar. E às vezes, a capacidade daquela pessoa em defender uma cidade e o que nós temos e precisamos ser defendida, ela demora a ser alcançada. Então, o histórico antes de cada pessoa, a preparação, eu acredito que deveria ser antes consultada. Tá? O meu ponto de vista em relação a eleições municipais, por exemplo, existem pessoas ocupando cargos que poderiam fazer muito mais ou que poderiam fazer pelo município e que não está sendo alcançado. Por exemplo, aqui na nossa cidade, nós temos 2 sessões da Câmara, as 2 no meio da tarde. Até que ponto isso impede a participação do cidadão interessado na política? Sabe o que eu vejo, Cris? Que ou não interfere, né? O mecanismo político ele é desenvolvido de uma maneira que diminui o acesso do cidadão. Propositalmente? Propositalmente, não tenha nem dúvida. Uma sessão da Câmara, 2h30 da tarde, onde a maioria vai estar trabalhando, tem uma certa dificuldade de ir até a Câmara para acompanhar, isso é propositalmente. Mas já ouvi também o seguinte argumento: mas quando era à noite também era assim. Não era não, porque eu ia à noite, quando era, principalmente aqui no centro. Sim. Então, eu acho que é uma falácia, não há nesse sentido? A gente volta a falar de narrativa, né? Eles colocam em discussão. Mas verdade é que o horário hoje não facilita a possibilidade de quem pelo menos tem interesse estar presente e acompanhar. Também já ouvi o argumento de que não é tão importante o presencial, porque tem também o portal de transparência. O virtual. Não, o virtual. Mas também é 2h30 da tarde, 2 horas da tarde, a pessoa vai estar trabalhando. E eu ia perguntar sobre o portal de transparência. Eu acho o portal da transparência uma beleza, mas como é complicado. É complicado. Aparece, tá lá, é fácil acessar. Sim, se você tiver um tempo para entrar aqui e apertar lá, aparece o 0315 da telefonia móvel, porque não, ele começa e você não sabe onde vai parar. Eu tô falando verdade? Não é tão simples de você encontrar as informações. Até quem tem um pouco mais de conhecimento, a não ser que a pessoa faça uso constantemente, aí ela sabe de todo o mecanismo. Mas, por exemplo, quando eu fui acessar a primeira vez, eu precisei de ajuda. E eu não sou mais habilidoso, em internet, mas também não sou zero de conhecimento. Então eu vi que demora de carregar, alguns links ali você tem que procurar para já entrei também na LESP, já entrei no Senado, na Câmara dos Deputados. Eu achei um pouquinho mais fácil, por incrível que pareça, o Senado.
Aham. Pesquisar os projetos e ver o perfil de cada senador, cada parlamentar. Aham. Mas eles falam assim, cobra o seu parlamentar, entre lá, mas para quem nunca entrou, tem que ter e-mail, tem que colocar uma série de informações que eu até acho que devem ser fundamentais, mas que dificulta o indivíduo a chegar e pesquisar e votar. É assim, tudo é burocrático, tudo é muito difícil. Hoje o pessoal baixa um aplicativo, tem lá termos de uso, todo mundo vai clicar direto, não vai nem ler, por causa de uma série de coisas, o povo é preguiçoso também, entendeu? Eu também me incluo nisso, né? Quando eu tenho interesse eu não vou ficar lendo, o que não é legal. E essa problemática, né, que existe também acaba fazendo com que você desista, né? E cadastra isso, e aí tem que gerar um código, vai no teu celular, daí às vezes não chega, isso, né, vai impedindo o acesso. Como você, hoje, depois da eleição, como você pode contribuir, Fábio, para essa situação ao longo dos anos, como cidadão, melhorar para o vizinho, como é que você, hoje... Eu acabei não contando a historinha rapidinha, né, de como eu acabei saindo como candidato. 2019, nós como grupo entendemos a necessidade, a gente teve mais de uma reunião de conversar entre os amigos e falar, pessoal, o executivo do nosso país, ele está definido, e agora a nossa cidade? Então começamos a discutir o que estava ocorrendo na cidade, coisas que precisavam ser revista e o posicionamento, né? Aí até tem na minha rede social pessoas do grupo nesse tempo, naquela época, e a gente ia fazer algumas denúncias, gravava, mostrava o que estava acontecendo, e algumas dessas vezes o executivo da nossa cidade se posicionou resolvendo algumas dessas questões, algumas dessas demandas. E aí eu paro e penso, pô, funciona se a gente se posicionar. O problema maior é que demanda tempo, dinheiro, né, para você ir ver o que está acontecendo, você buscar alguma ajuda, você ser recebido, e as pessoas também não dispõem de todo esse tempo. Por isso que eu vejo a importância de identificar o seu candidato, a capacidade, o que ele pode fazer de fato, porque não é tão simples assim, né? E a partir daí, eu me vejo muito mais como cidadão. Eu sou microempreendedor hoje na cidade, eu sou pai, eu sou avô, e eu vejo a necessidade de lutar por um futuro melhorado para os meus filhos, para a minha família, enquanto eu estiver por aqui. E como que a gente faz isso? Né? Identificando o que está acontecendo. Qual é o caminho para ser resolvido? E exercer a cidadania tem que ser dessa maneira. Então, por exemplo, as sessões na Câmara retornaram. Para eu saber o que está acontecendo, se eu não acompanho pela internet, eu tenho que participar. E é uma maneira de aqueles que foram eleitos ver que eles estão sendo vistos. E aí você pode falar, olha, por que o vereador lá que tinha posicionamento A agora está posicionando diferente ou não está se posicionando? Qual que era a proposta? Qual era a proposta de cada um que foi eleito, que está hoje dentro lá da Câmara de vereadores na cidade, o que eles estão fazendo para a população? Porque em época de campanha é fantástico, dá-se a impressão que vai salvar, né, o mundo das propostas. Posicionamento, tudo é legal, tudo é bonito, tudo se alcança. Mas a partir do momento que inicia o trabalho, você fica pensando, será que o mecanismo é assim mesmo que impede? Será que eles mudaram o discurso? Será que aquilo era de fato que seria acontecer? Dá para fazer ou não? Mas eu só vou saber de fato se eu exercer a minha cidadania. Acompanhar, questionar, mandar um e-mail, ir lá na Câmara e falar com o vereador que eu votei, que está lá, qual é o posicionamento, por quê? Porque de repente eu como cidadão,
chegando nesse ponto, eu posso levar lá para o meu vizinho da frente, o meu vizinho do lado e esclarecer o que está acontecendo. Porque tem muita gente que fala de política do ouvir dizer, né? E na realidade, não é assim que funciona. Quando você entende que tem muita coisa que é prometido em campanha que não pode ser cumprida e a maior parte das pessoas acabam votando numa promessa descabida, coloca uma pessoa que não tem tanta possibilidade de ajudar. Eu observo assim, que depois de conquistado o voto e a cadeira, nesses janeiro, fevereiro, março, abril, em 4 ou 5 meses depois da eleição, mês de janeiro, alguns você percebe que estão querendo fazer alguma coisa, estão querendo trabalhar, mas outros estão acomodados e lá vão ficar durante 4 anos. Vai entrar mudo, sair cavalado, entrar muda, sair calado, porque, como você falou, é um status que o cidadão parece que não quer quebrar ou não consegue quebrar. Você falando da cidadania, por exemplo. Por que é tão difícil, Fábio, o cidadão se engajar em qualquer coisa? O cidadão normal. O plantio de árvores, limpeza, você falou de varrer a rua. Sim. O que... a impressão que dá às vezes é que tudo nos últimos anos, ou sei lá, desde o início da nossa história, que é tudo mais ou menos relegado ao Estado. Que o cidadão vai, vota e volta de novo aquilo lá, né? Eu já votei e tá bom. O que está faltando? Eu penso muito, para mim, de um modo geral, tudo começa pela educação. Você não acha? Não, eu não tenho dúvida. Como que você... a falta de estudo político nas nossas escolas, desde a primeira infância até pelo menos o estudo médio, né? Para você poder chegar e ter essa condição que você falou desde o começo, Fábio. Eu percebo, né, que assim, a necessidade de educação é extrema. Tudo começa na educação. A educação ela interfere diretamente em todas as outras áreas. Uma pessoa educada, ela vai buscar valores, ela vai se profissionalizar, ela vai procurar emprego, vai gerar renda e na sociedade ela vai alcançar o que ela precisa. Esse desenvolvimento, essa evolução, ela pode ser melhor ou não dependendo da educação. Bom, politicamente falando, Cris, eu acho que a maior parte das pessoas são analfabetas. E isso vem da falta de educação e, para mim, eu não tenho nem dúvida que é premeditado. Uma vez que o povo ele não tem esse conhecimento político, esse posicionamento político... Mas premeditado a partir de quando? Porque eu me lembro, eu só posso pensar que seja a partir do final ou do início das diretas. Eu acho que antes. Antes? Nas diretas eu acho que... Direta já lá? Mas nos diretas já, o povo tem um despertar, né? Eu acredito que em 2018 não foi diferente o despertar do povo. Foi aclamado o que precisava. Isso não significa que a educação política... Já interrompendo, que em 1984, mesmo com as diretas já, com aquele nível, aquela imensidão de povo na rua, a eleição continuou sendo indireta. Eu vejo o nosso sistema político muito mais como um parlamentarismo, né? Fechado, o mecanismo político é esse. Por isso que hoje o cidadão, ele vota, e aí quando ele vê não acontecendo o que foi prometido, né, no último ano na eleição, ele fala, bom, política assim mesmo, é tudo igual, então não vai mudar nunca, e ele acaba desidratando. Por isso a necessidade de uma educação política. Por isso que ele não se engaja, é isso? Justamente. O que precisa de fato, no meu ponto de vista hoje, é criar projetos que atendam na área de educação as comunidades, os bairros. Por exemplo, existem alguns projetos em alguns bairros da cidade que assistem aquela comunidade.
Então, a partir daí, começar uma educação política, dizendo qual é a necessidade de ter essa informação, entendeu? Já para as crianças, entendeu? Na Câmara, eu não sei se esse ano como está, mas até o ano passado tinha lá o vereador Mirim, que começava dentro da escola uma conscientização, levava a criançada para a Câmara, essa é a ideia. E isso de vereador Mirim, por exemplo, eu acho que tem que se estender, não só ao prédio da Câmara. A escola é legal, um papel importante, porque já começa a plantar neles a necessidade de, no mínimo, saber como que funciona o mecanismo político. E depois, como eu posso fazer a diferença. Porque a maior parte das pessoas pensa assim, eu sou um só. O engajamento acaba aí. Eu sou um só, sabe? Eu tenho um projeto, eu tenho vontade, eu vejo a necessidade. Mas só eu vou morrer na esquina. Eu vou sair na rua ali e vão me derrubar. Mas entendeu? O que faz esse indivíduo... Eu sou uma pessoa só, mas eu posso deixar de ser uma pessoa só. Por que ele não vai? Então, mas é por causa desse consciente coletivo. Puxa vida, eu não vou porque eu não vou conseguir mudar nada. As pessoas não entendem que uma mudança política, ela acontece em anos. Então, eu fico pensando assim, a Câmara, falando só da nossa cidade, né? Mas pode reverberar isso para o resto do estado e do país. A Câmara, os nossos vereadores são muito distantes da população. Sim. Teve uma ocasião que eu estava na Câmara, fui conversar com um vereador. E eu estava conversando e chegou um cidadão. Como o cidadão chegou, foi uma coisa que eu percebi que me tocou muito, porque ele se aproximou quase como se fosse um favor. Aquela humildade, aquela coisa assim... Pedindo algo. Como se fosse... Dá licença, será? Sabe? Como se fosse aquela coisa assim... o cara que voltou no cara. Então é como se fosse essa submissão é muito ruim para... Eu entendi isso, aquilo me tocou muito, sabe? O que a população tem que começar a mudar é a visão do político. Hoje no nosso país parece que o político é uma figura inalcançável, né? Endeusam, né? Nossa, esse daqui é o vereador, esse daqui é o prefeito, esse é o governador. Eles estão lá, eles foram eleitos para servir a população. É essa consciência que eu acho que falta mesmo. Então é assim, eu não acredito que eu tenho que chegar lá e falar, você trabalha para mim, você tem que fazer isso. Não. A gente tem que ter uma educação política, uma conscientização e chegar lá num vereador, por exemplo, né? Olha só, o teu posicionamento está errado, isso você não está fazendo, você poderia fazer isso. E a gente está exigindo isso, como população. E aí começa a mudar o olhar do político para aqueles que colocaram ele lá. Eles acham que é um rebanho, né? É um voto de curral. Eles desdenham daquele que votou, entendeu? Por quê? Porque eles acham que eles estão num patamar melhor, sendo que tem político que não sabe fazer o ó com copo. A ignorância é extrema, entendeu? Mas como ele é amigo do meu amigo, né? Ele está lá de novo. E 4 anos, e 8 anos, e 20 anos onerando o município, tirando do município a possibilidade de ter alguém com capacidade e fazer uma diferença. E é isso que a educação política tem que levar, tem que trazer, né, essa consciência. Por que eu vou eleger ou reeleger aquela pessoa? Vamos fazer um comparativo. Tem pessoas que estão 20 anos dentro do mandato, entendeu? 20 anos. E se você fizer um levantamento do que de fato ele fez e mudou alguma coisa na cidade, é ínfimo. 20 anos é muito tempo, é uma vida. Isso posto, meu amigo, a pergunta que não quer calar é: você pretende se candidatar
de novo em algum momento? Não sei se daqui 2 anos, daqui 4. Como é que você se vê? É assim, sabe, Cris? 2018 foi um aprendizado. Eu tive que travar uma luta comigo mesmo entre disputar ou não disputar. Foi 2018 não, perdão, ano passado. Ia ou não ia, então eu era estimulado por algumas pessoas, mas a situação do ano passado, pandemia, tive algumas perdas próximas que acabou me desencorajando, a falta de engajamento de pessoas que batem na tua costa e falam, tamo junto, vai pra cima, eu tô aqui, e de repente você se vê sozinho. Para ganhar uma eleição, Fábio, precisa de dinheiro? Eu acredito que dinheiro seja muito importante, faça uma grande diferença. Eu ouvi de uma pessoa eleita que não precisa de dinheiro e ele investiu quase $500 mil. Então, né, acaba quebrando esse argumento. Eu já ouvi uma história de que o vereador, isso faz alguns anos já, investiu só R$200. R$200? Então, eu não sei. Pode ser que o trabalho dele anterior à eleição seja de 10 anos, por exemplo, atendendo pessoas em alguma situação ou em algum projeto. Isso também acontece. Mas eu percebi no ano passado que a gente tinha muitos candidatos com potencial que ficaram do lado de fora e os que entraram novamente, no meu ponto de vista, não tem o potencial que a cidade precisa. Então, poderia ter sido melhor. O que deveria ter sido feito? Talvez uma educação política melhorada. Porque as pessoas têm um dizer de que o político só aparece em época de eleição. E não é mentira. Não é mentira isso. Realmente, você vê muitos candidatos. Nós tivemos mais de 400 candidatos, né, para 19 vagas. E elas foram ocupadas, sei lá, acho que 80% pelos que já lá estavam. Eram 19 vagas, eu acho que... 14 foram reeleitos, né? 14 foram reeleitos. 13 ou 14 foram reeleitos. 5, não deu então, não nem significa 25%. Renovação. Nenhuma, nós não tivemos renovação. Foram 2 mulheres que foram pela primeira novas, vez, sim. novas, foi a primeira eleição. Com relação aos homens, eu não me lembro quem foram. Eu no meu pouco conhecimento, eu vejo que entraram pessoas que podem desenvolver um potencial, mas que depende muito do interesse deles. E assim, esse trabalho que é feito com o executivo tem que ser de fato para melhorar a vida da população. Eu converso muito, sabe, Cris, com muitas pessoas. Sou barbeiro hoje e nesses 10 anos fiz muitas boas amizades. Conheço muitos formadores de opiniões aqui, alguns empresários, e eu ouço deles sempre a mesma história. Da falta de capacidade política, dos problemas que a cidade tem há muito tempo, e isso não é revisto. Então, significa que a gente está dentro de uma rotatória, repetindo os mesmos erros, e a gente precisa sair dela. E para sair dela, tem que haver essa conscientização política. Tem que haver conscientização para que haja renovação. Isso. A educação faz parte. Não adianta, nós temos um problema, todo mundo discute o problema e às vezes a melhor maneira de resolver, na maior parte das vezes, é pegar esse grupo que está discutindo dentro do WhatsApp, na frente de casa e vamos lá para a Câmara. Vamos ver a possibilidade. Hoje você consegue na internet consultar tudo. Quais são as possibilidades, as leis, a lei orgânica do nosso município, o que ela diz sobre isso? Né? Qual é a participação que eu posso ter? Porque, infelizmente, eles vão blindando o grupo de maneira que, uma vez eleito, já se constrói um abismo. Mas você falou, mas você não disse se você pretende se candidatar de novo. Não, eu não tenho pretensão. E eu vou dizer por quê. Hoje eu não tenho pretensão. Eu percebo que se eu exercer a cidadania e de verdade
procurar por caminhos para levar a educação, não política, mas a política agregada. Eu participo de muitos atendimentos sociais, sempre que tem algum evento eu sou convidado, e agora eu tenho projetos para esse ano de ser mais participativo dessa maneira. Nós temos que levar, assim, educação e atendimento aonde precisa. Porque na época de eleição, você vê, por exemplo, candidatos levando cesta básica em determinados lugares, porque a compra de voto ela é muito evidente, não só na nossa cidade. Isso é um mecanismo no país todo. Mas nós podemos sim começar a mudar isso. E mudando isso pra gente, que nós estamos aqui. A mudança da política, ela não tem que ser lá em Brasília, ela tem que ser em Itapetininga, né? Porque nós podemos já gerar um futuro melhor para onde nós estamos. Porque Brasília representa a gente. Sim. Se a gente coloca gente boa aqui, isso vai gerando um ciclo virtuoso, né? Então Justamente. seremos bem representados lá. É isso? É isso. E o que vai acontecer? Quando nós conseguimos identificar um vereador com capacidade, a gente vai identificar um prefeito, um governador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador da república e o presidente. Entendeu? Então, existe essa necessidade. O resultado disso, ele é demorado, mas a gente não pode tardar começar isso. Eu já acredito, e sou até otimista, que já começou esse amadurecimento, né? Porque a gente conversa dentro de grupos, redes sociais, e até encontro com amigos e pessoas que você conhece, fala-se muito mais sobre política. Então hoje se vê a necessidade de esclarecer sobre o assunto e participar. Agora é exercer a cidadania. Tá gostando do nosso papo? Tá gostando do Fábio? Tá gostando, Fábio? Muito bom. Se você também estiver gostando, curta, compartilha, comente e indique para os amigos. Tá bom? Fábio, continuando, eu sei que você trabalha também há muito tempo com projetos sociais, né? Você trabalha com instituição de idosos, a PAI, e estou sabendo que você está com um projeto novo. Como é que é? Onde é? Então, Cris, já vai completar 6 anos que eu participo mesmo de alguns projetos e eu gosto muito disso, A PAI, costumam dizer que faz, costuma não, e porque é mesmo. Quando a gente faz trabalho voluntário, a gente ganha mais, né? Muito, quem ganha é a gente. Somente a gente. E eu recebi um convite, que para mim é um grande desafio, e eu vou participar da diretoria do SOS, Serviços de Obras Sociais de Itapetininga. Nossa, que legal. A partir do próximo dia 27 agora, eu vou assumir com a equipe lá, e a gente tem um grande desafio. Sucesso. Conta. E é um grande desafio, né? Eu, como participo, né, de atendimento a morador de rua já há alguns anos, eu sei do problema que a cidade hoje enfrenta, né? Aumentou muito o morador de rua. Você acha que é por causa dessa pandemia, ou é isso e mais um pouco? O que você... Está muito visível mesmo, né? Eu não vejo a pandemia como um agravante. Antes da pandemia, os 2, 3 anos anteriores, que começa uma crescente. E eu vejo isso por conta de problemas da nossa crise financeira, né? Foi o impeachment que veio a partir de 2016 também, até que as coisas voltassem a se assentar, talvez? Justamente. Então, assim, a gente está com um problema, uma crescente, né, de pessoal de rua, não só na nossa cidade, né? De vez em quando eu estou na capital e vejo que assim, o número de moradores de rua é assustador. Mas aqui eu sinto que precisa de um atendimento, um acolhimento mais organizado. E a ideia é essa, tá? Então, como eu disse, é um desafio novo,
né, da gente trabalhar para amenizar essa situação. Quantos anos, você sabe me dizer, quantos anos que já tem o SOS na sua cidade? Exatamente, eu não sei, mais de 30. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E assim, eu tenho uma cabeça ou um pensamento que é de você recuperar e inserir socialmente essas pessoas. Não ficar alimentando elas ali. Né? Mas o SOS, assim como outras casas que temos aqui na cidade, eles não oferecem um trabalho provisório, mas provisório mesmo, né? De 1, 2 dias. Sim. O SOS é mais para as pessoas que não são da nossa cidade. Justamente. Né? Isso deve continuar. Tem um trabalho que é de encaminhamento das pessoas Sim. que estão passando pela cidade. O problema maior, e que eu acredito que potencializou esse aumento de moradores de rua, é a quantidade de pessoas e projetos que assistem ele com alimentação, com banho, com roupa. E não exige uma contrapartida. Justamente. Então, assim, oferece esse atendimento, mas não tem contrapartida. Então, eles não precisam de regras, eles não precisam ter um projeto para ser reinserido. É como se fosse, a imagem que vem quando eu vejo isso, é um estado que tem um guarda-chuva enorme, abarca todo mundo embaixo, mas é só isso. Abriga todo mundo à chuva, mas em compensação não consegue fazer com que essas pessoas evitem o retorno para esse guarda-chuva depois em dia de chuva. O problema maior, no meu ponto de vista, é o assistencialismo desmedido. Sim. Porque se existisse de fato uma organização com menos vaidade, tá, gente? Onde todos se reunissem, que eu acho que é muito válido, o assistencialismo ele se faz necessário, mas tem que ter um projeto de recuperação, de reinserir a pessoa. Então, a minha ideia que assim, a melhor assistência social é o trabalho. Quando você consegue assistir as pessoas, encaminhar para uma capacitação profissional, para um tratamento para ele combater o vício de etílico, sabe, com drogas, e a partir daí você capacitar ele e depois buscar uma ponte para inserir ele no mercado de trabalho, você ressocializa com valores. E ressocializar significa da dignidade, né? Isso, é disso que a gente precisa. As pessoas às vezes não concordam muito com o meu ponto de vista, mas eu cansei de ver grupos que passam, entregam uma marmita e uma comida, vai embora, aí o segundo grupo vem, mais uma comida, mais uma marmita, vai embora, aí vem um terceiro grupo. Então o que acontece? Eles têm excesso de alimentação, mas aí não há um trabalho em equipe para juntar o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3. Justamente. Só para ilustrar isso que ele está falando, tem uma entidade ali na Virgem de Resende que foi perguntado para um morador de rua por que ele pegava uma marmita, 2 marmitas. Ele falava assim: eu vou pegar quantas me forem dadas, porque se eu negar, eles vão dizer que eu não preciso. Não sei se isso é uma justificativa, se é uma resposta válida, quer dizer, daqui, cada um vai recebendo, ele não dá conta, então acaba prejudicando 2 ou 3 pessoas deixaram de receber, porque não há um controle de quem recebeu a primeira marmita. Aí vem um segundo grupo que quer ajudar, e está ajudando, mas não sabe que ele já recebeu. Aí vem um terceiro, então ao invés de você estar ajudando, eu não sei, quando eu soube dessa história e contada por um morador de rua, dá a impressão assim que fica um eterno enxugar-gelo. Se não for realmente uma coisa organizada... Justamente. A ideia é essa. Hoje eu percebo em alguns pontos que eles dão, né, o almoço... Ou jantar. Almoço, jantar, café da manhã também. Eu vejo isso, é muito triste, gente, de pessoas que não estão em situação de rua. São pessoas que têm a sua casa, mas estão em dificuldades, que vão lá para se alimentar. Então, quando existe essa organização na distribuição do alimento, muita gente consegue pegar e se alimentar.
Ao contrário, de passa um, pega uma marmita, passa... Eu vi eles jogar 2, 3 marmitas, mais de uma pessoa. E, enquanto tem pessoas que estão precisando de alimento. Tá? A gente tem na periferia da cidade pessoas que vivem próximo da pobreza. O pessoal acha que não, mas a gente tem que abrir os olhos para isso. Próximo à pobreza ou próximo à miséria? Próximo à miséria, abaixo da linha da pobreza. Que precisam ser assistidos. E eu vejo que na organização disso, na distribuição de alimento, você vai conseguir, por exemplo, identificar alguns pontos que não são hoje assistidos e a contribuição que é dada hoje por esses grupos, por pessoas que ajudam bastante, ela vai ser direcionada e alcançar quem de fato precisa. Uma coisa que eu escuto essa semana passada, acho que foi a prefeita, alguém da prefeitura foi numa das rádios, na rádio da cidade, acho que na Jovem Pan, se eu não estou enganada. E foi dito que nós temos, Itapetininga é uma das cidades do interior, e segundo um desses medidores de empregabilidade, nós somos uma das cidades que mais empregam. A minha pergunta, Fábio, é como é que essas pessoas que o SOS trabalha, temos a Casa Raiz e temos uma entidade da Igreja Católica, Igreja Evangélica, o que pode ser feito? Nós temos uma geração de muito emprego em Itapetininga, principalmente na área de construção civil, na área de comércio. Como que vocês poderiam agregar valor cadastrando essas pessoas? Porque essa empregabilidade não alcança essas pessoas. Não. Porque se alcançasse, a gente não tinha tantas pessoas na linha de pobreza. Você acha que quanto tempo de gestão cada diretoria, como é que funciona isso para vocês tentar um cadastro de empregabilidade que alcance essas pessoas? Hoje eu venho com um pensamento novo no SOS. A maneira de trabalhar e minha visão de mundo hoje é para aproveitar alguns caminhos que nós temos. Eu não sei dizer o tempo que isso pode ocorrer ou se pode ocorrer de fato. Existe uma barreira muito grande. Primeiro que o assistido em condição de rua, ele precisa, a maior parte deles, serem tratados. Eles têm problema com etílico, com droga, e isso acaba fazendo que ele permaneça nesse estado. Então, tem que ter uma triagem, identificar quem de fato quer ser tratado, encaminhar para locais de tratamento, clínicas de tratamento, seja com álcool, com drogas, e a partir daí começar esse trabalho de profissionalização. Existe uma lei orgânica de primeiro emprego, onde as empresas têm que ter, eu não sei dizer a fundo como que é, mas tem que oferecer uma quantia para primeiro emprego. Então nós teríamos que estudar isso, procurar um vereador que tenha vontade de trabalhar nisso, para sugerir que essas empresas cumpram, né, essa lei, e aí fazer uma ponte entre uma pessoa que foi reabilitada, que ela tem uma formação profissional para ser encaminhada para o trabalho. Mas eu acredito que isso demanda um tempo ainda. Não é assim tão rápido como a gente gostaria. Não tem jeito, só vamos fazer, porque tem uma série de prerrogativas caminha junto. Né? E assim, eles têm um problema de regras, né? Regras. Quando você impõe regras, você já diminui muito o número de assistidos, porque eles não querem regras. Porque se ele vier até a instituição X e tiver regra para ele poder tomar banho, para ele se alimentar, para ele poder passar uma noite, ele vai desistir. Porque ali na praça, de tempo em tempo, vai passar alguém e vai dar uma sacola de roupa, uma marmita, 2 marmitas, 3 marmitas. E a hora que ele estiver alimentado, ele consegue ir até um cruzamento, pedir esmola, e normalmente uma coisa que eu sou totalmente contra, que acaba alimentando o vício deles. Né? Porque a cidade, ela, como eu disse, tem muitas pessoas empenhadas em alimentar eles, e eu acho isso muito importante. Porém, a única coisa que falta é esse alinhamento, para você poder ter uma contrapartida, né? Então é isso, é esse desafio, e eu espero que nós tenhamos, né, bons frutos. A gente precisa de voluntários, né?
que tem ideia de projetos, que queiram ajudar. O SOS, ele tem assim, o pessoal torce um pouco do nariz, né? Por quê? Porque cuida de morador de rua, quem está aí às margens, o pessoal que é mais invisível. E como aumentou esse problema de moradores de rua, e é um problema político também, né? Nós temos que começar a olhar com mais carinho. Eu acho que é um problema político, sim. Porque em 2019 nós tivemos, salvo engano, mais de 1 milhão de empregos, gerados mais de 1 milhão de empregos no país. Em compensação, quando veio a pandemia, tudo isso por ralo de novo. Então é como se o 1 milhão de empregos, 1 milhão e poucos de empregos de 2019 não fez diferença acabou alguma. Que não fez diferença, porque em 2020 o número de desempregados também não foi... Foi bem grande, foi bem grande. Então, vamos... Mais alguma coisa a acrescentar? Nesse aspecto. Tem mais umas questões aí interessantes. Eu acho que é isso mesmo. Esse desafio do SOS. Eu permaneço em alguns atendimentos. A gente ficou mais de ano, vai fazer quase 1 ano e meio que eu não vou na PAI, por exemplo, nem um asilo, por causa das medidas de biossegurança. E isso também é muito importante. Mas vamos para cima aí. Novo desafio, né? Se estiver enganado. Faz uns 2 meses que você abriu uma nova barbearia, não faz? Isso. Que, aliás, eu achei muito bonito. Fui conhecer esses dias, tomar um café lá. Eu gostei muito desse projeto porque é inovador. Uma das características que eu acho que esse meu amigo tem é a inovação. Você pensa coisas... Foi assim logo no começo, né? Uns 5, 6 anos atrás, conseguimos com esse negócio de Mr. Carriel. Sim. E inovou mesmo aqui na cidade. E agora esse novo conceito. Explica pra gente, eu achei muito bacana. A primeira barbearia Mr. Carriel, que ficava ali no centro, eu vendi ela faz mais de 1 ano e meio, porque eu ia embora pra Europa. Mais de 1 ano e meio. Eu fui convidado para... Foi logo depois da eleição de 2018? Foi 19, foi em 2019. Eu ia para a Europa ensinar barbearia e participar da expansão de uma barbearia lá. Mas aí eu fiz um plano e Deus fez outro, né? Porque a minha esposa ficou grávida e a Teodora veio e eu fiquei. Né? E como eu tinha um contrato de não abrir nada com o meu nome, né, no contrato de venda da barbearia, e já passou esse tempo, nós vimos que vamos ficar aqui, né, a pandemia aí atrasou muito os nossos projetos. Você não tomou vacina, né? Ainda não tomei. Não tomei, eu tô com 28 agora, então vai demorar um pouco. Né? Então, Cris, a barbearia lá no novo endereço, ela vem num novo conceito, né? Dentro de um container. Vocês não têm noção, é um negócio... A inspiração interna é a mesma, né? Mais vintage e tal, a barbearia retrô. Mas é num conceito mais sustentável, né? Um container e ficou bem legal lá, né? Aquilo ficou ótimo. E aquilo lá vai, se você quiser levar aquele container para um outro lugar, você pode, não pode? A funcionalidade dele é essa. E assim, é um projeto de franquia que eu tenho já há alguns anos. Então aqui ele vem como um piloto desse projeto. Mas não tem em outro lugar isso? Não, aqui no estado de São Paulo ninguém vende barbearia dentro de container. Existe uma série de negócios que são nesse formato. Barbearia como franquia no estado de São Paulo ainda não tem. Tem um no estado de Minas. Mas assim, ficou bem legal, o pessoal gostou bastante. Parece que é pequeno, mas são 3 cadeiras, né? 3 cadeiras, tem cadeiras e tal. O ambiente interno foi bem distribuído, né? E se você quiser conhecer, eu tô na Dr. Coutinho 1108, do lado da padaria São João. Olha o jabá pra padaria São João. É no estacionamento, não é? No estacionamento, anexo à padaria ali. Como você encara essa pandemia nos negócios de forma rápida? Como que você encara os empreendedores junto com essa pandemia? Com todas as dificuldades que nós tivemos, a impressão que eu tenho é que ainda assim a coisa está indo. Como é que você enxerga? Eu vejo o povo brasileiro,
em sua maioria, como um povo muito determinado e trabalhador, sabe, Cris? E, infelizmente, nos últimos 2 anos, eu vi fechar centenas de empresas. E assim, o desafio ele é dobrado, ele é muito maior. Por conta disso, a gente está numa crise econômica no país. E a área de serviços, que é a nossa, você é barbeiro, eu sou cabeleireira, atingiu no ano. Muito. Quando entra a crise, os meus atendimentos, que eram mais VIP, eles caem 80%. 80%. Eu perdi praticamente Então, assim, a gente está naufragando, né? A gente está só com a boca para fora. respirando. Mas eu sempre digo, né? Não é fácil, Cris. Eu sou não otimista é fácil. por natureza, Fábio. Eu tento ser otimista, gente. Eu não sou todo dia, não. Tem dia que eu tenho vontade de mandar o mundo parar que eu vou descer. Mas todo mundo é assim. Mas esse tino de acreditar, sabe, nas pessoas e saber que a gente precisa, né? Eu tenho 2 passarinhos pequenos para dar água. Então, isso tem que nos motivar. Sabendo que a minha profissão é essa, eu tenho que encontrar um caminho, dentro disso, eu tenho que me reinventar todo dia. E é isso que a gente acabou fazendo. Olha, eu acho muito bacana isso que você falou. Isso posto, Fábio, eu acho que a gente está indo para o final dessa nossa conversa. Antes, eu tenho que dizer que está faltando uma parte desse nosso bate-papo, que é o ping-pong. Falei para você que eu ia fazer, né? Só que nós vamos fazer o ping-pong não aqui no YouTube, neste canal. Nós vamos fazer no YouTube do Instagram. Então, no Instagram nós vamos fazer lá, nós vamos fazer lá no Instagram tá tudo assim agora, vídeo no seu IGTV, tá de um tudo lá. Só facilitando a vida de todo mundo. Então nós vamos fazer o ping-pong lá, porque é uma coisa até mais solta mesmo. Interativa. Mais a interativa mesmo. E eu gostaria de dizer para você que eu fiquei muito feliz de você estar aqui. Obrigado. E que eu torço para você. E quando você quiser, qualquer momento, e quiser usar o canal, conte comigo. Obrigado. É muito bom estar aqui. Você é uma amiga abraço. querida e sucesso. Sempre. Sucesso para nós. Para nós. Abraço, gente. Até a próxima.